Oi, gente. Então, dando sequência aí aos nossos estudos em psicomotricidade, hoje nós vamos falar sobre a estruturação temporal. Vocês vão perceber, quando a gente for buscar alguns artigos, que normalmente ela é colocada junto com a estruturação espacial. Como eu estou seguindo a referência aqui da Ghislaine, como ela apresenta esses dois aspectos separados, eu mantive essa separação também, mas inclusive ela faz esse comentário aqui de que normalmente a gente vai encontrar esses dois aspectos sendo trabalhados juntos, tá? Então seria uma estruturação espaço-temporal. Então vamos lá. Então primeiro a gente tem que pensar um pouquinho sobre o tempo, né? Que não é a coisa assim mais tranquila da gente conceituar, mas acho que também não é difícil da gente compreender. Então, aqui eu comecei com a mesma citação que ela traz aqui no livro, que é do Piaget, que diz o seguinte, que o espaço é um instantâneo tomado sobre o curso do tempo, e o tempo é o espaço em movimento. Então, a gente já começa evidenciando bastante essa relação entre o tempo e o espaço. E, de fato, eles vão ter muitas coisas em comum conforme a gente for vendo aqui, no sentido da estruturação, né, dentro da psicomotricidade. Então, o tempo é o quê? É aquilo que perpassa todas as nossas experiências e é aquilo que nos dá a noção de presente, passado e futuro, né? A noção daquilo que a gente está vivendo nesse momento, a noção daquilo que já passou, que a gente tem como memória, e a organização dessa memória ela faz parte dessa estruturação temporal, e também a noção de futuro, aquilo que está por vir, aquilo que eu posso planejar, aquilo que eu posso programar para o futuro, que também faz parte dessa estruturação temporal. Então, o tempo ele organiza de forma interna e externa as nossas ações. Interna, que eu digo uma regulação nossa mesmo. Mais para frente a gente vai falar do nosso relógio biológico, da cronobiologia, e também externa, porque nós vivemos numa sociedade que coloca o tempo como uma coisa para unificar as nossas ações, né? Então, nós temos o mesmo tempo ou tempos parecidos de trabalho, tempo escolar e tudo mais, ele é pré-determinado, né? E a gente precisa seguir também. Então, por isso que a gente fala que o tempo vai organizar a gente de forma interna e de forma externa, e é necessária essa estruturação temporal para o nosso desenvolvimento como um todo. Então, assim como é importante a gente saber se situar no espaço, a gente precisa saber se situar no tempo. Qual é a importância dessa estruturação temporal? Então, aqui mais uma citação do Piaget. Nunca vemos nem percebemos o tempo como tal, uma vez que, contrário ao espaço ou à velocidade, ele não é evidente. Percebemos somente os acontecimentos, ou seja, os movimentos e as ações, suas velocidades e seus resultados. Então, o tempo, a gente não observa ele em si, mas a gente observa ele através das coisas que acontecem, né? Da forma como elas acontecem, na velocidade com que elas acontecem, o período com que elas acontecem. Então, é assim que a gente consegue perceber o tempo. E a importância, a gente consegue sumarizar aqui em três linhas, né? Então, a primeira no desenvolvimento da linguagem. Então, a gente falou bastante da parte escrita, quando a gente falou de estruturação espacial, e falamos também da importância da verbalização, né? A partir do momento que as crianças conseguem nomear as coisas, elas têm uma melhor estruturação do espaço. E aqui a gente ressalta bastante a questão da linguagem, principalmente de forma falada, mas também de forma escrita. Então, essa estruturação temporal ela vai ser importante para a linguagem como um todo. Então, ali, quando a citação está sem o autor, é porque é da autora do livro, tá? A palavra falada exige que se emitam palavras de uma forma ordenada e sucessiva, uma atrás da outra, obedecendo um certo ritmo e dentro de um tempo determinado.
Então, aqui a gente tem 4 conceitos que estão dentro da estruturação temporal. A gente tem a questão da ordem, então as palavras elas são ditas com uma determinada ordem. Elas são ditas de forma sucessiva, uma depois da outra. Elas obedecem um certo ritmo, então existe um padrão de ritmo para como essas palavras serão ditas e dentro de um período de tempo. Então, aqui a gente está falando de vários aspectos dessa estruturação temporal que são importantes na linguagem falada. E na linguagem escrita, a gente tem também a importância. Então, nós temos ali, para a leitura, é necessário o domínio do ritmo, da sucessão de sons no tempo, uma memorização auditiva, diferenciação de sons, reconhecimento das frequências e das durações dos sons das palavras. Então, tudo isso também que é importante para a leitura, vem de uma estruturação temporal. Então, eu consegui perceber qual que é o ritmo da fala, por isso que a gente tem pontuação, e a gente vê, às vezes, o quanto é difícil as pessoas fazerem uma leitura adequada, seguindo a pontuação e seguindo um ritmo de leitura. A questão da sucessão de sons, né? Tem um pedacinho do livro aqui que ela fala, então um instante numa fala é um som qualquer. Ele só vai ganhar sentido com aqueles sons que vêm depois e depois e depois. Então, é só quando você tem uma sucessão de sons no tempo é que você verdadeiramente vai formar uma palavra, vai formar uma frase, vai formar, né, uma fala. A questão da memorização auditiva, que também é importante para essa questão da leitura. Então, eu consegui relacionar os grafemas, os símbolos que eu tenho com os seus fonemas para eu poder expressar oralmente aquilo que eu estou lendo. Enfim, todos esses aspectos vão ser importantes para a leitura e eles têm a ver com essa estruturação temporal. A importância para a orientação temporal em si. Então, o que é essa orientação temporal? A capacidade de compreender os conceitos de ontem, hoje e amanhã, passado, presente e futuro. E isso vai interferir na nossa capacidade de organizar e relacionar as memórias. Então, eu entender a sucessão dos fatos no tempo, eu saber me situar no tempo, compreender relações de causalidade. Então, isso aconteceu porque aquele outro fato aconteceu. E eles têm uma relação, uma coisa causou a outra. Então, eu preciso dessa orientação temporal para conseguir compreender essas relações e para poder planejar ações futuras, para eu poder mentalizar o que eu vou fazer agora, né? No futuro próximo aqui. Qual que é o próximo passo que eu tenho que tomar? Então, eu preciso ter essa noção temporal para eu conseguir fazer essas projeções futuras daquilo que eu estou fazendo numa atividade específica ou até num longo prazo em termos de vida, né? Se a gente for pensar.